Você tem que se levantar como autoridade, você não vai se adaptar ao ambiente. As pessoas não estão usando toda uma roupa mais despojadona, mais aberta, mostrando tudo. Você vai se adaptar? Óbvio que não. Todo mundo está contando piada, falando, fazendo piadinha, você está em grupos imorais. Não, você não vai se adaptar. Você não vai se amoldar. Graças a Deus. Mais um pouquinho, o Bispo Murilo já entrava. A senhora Ana Paula estava empolgada hoje, eu gostei. É isso assim que é bom, quando você se enche do Espírito, né? Isso é maravilhoso. Vamos orar, vamos falar com Deus. Pai amado, Pai querido, obrigado, meu Deus, por mais esse período da Casa Firme. O Senhor é maravilhoso. Eu só tenho que agradecer, meu Deus, por ter tantas pessoas aqui, Senhor, comprometidas nessa madrugada. Pessoas, meu Pai, que não se intimidaram, Senhor, pelo sono, pelo trabalho, pelo cansaço, pelo dia. Meu Deus, pessoas que querem mais de Ti. Não, meu Deus, aqui não há preguiçosos. Aqui não há pessoas, meu Deus, imaturas ou que estão brincando de ser cristão. São pessoas que querem mais de Ti, Senhor. Não existe, Senhor, meu Deus, a possibilidade de eu plantar mais e colher menos. Meu Deus, se nós estivermos alinhados com o Senhor, se o nosso templo está restaurado como foi, Senhor, na palavra de domingo, o povo de Ageu, Senhor, um povo que plantava muito, mas colhia pouco, é como um saco furado, mas o templo estava destruído. E eu sei, Senhor, se o nosso templo estiver construído em um fino acabamento, meu Deus, é como o plantio de Isaac, Senhor, era 100 por 1. Meu Deus, que cada um possa estar, meu Deus, plantando, meu Deus, a cada um possa estar alinhado com o propósito da sua vida. Nós temos um propósito claro, Senhor. O propósito é agradar a Deus. O propósito é se relacionar com Deus. O propósito é entregar a nossa vida nas suas mãos, Senhor. E a palavra de hoje, meu Pai, vem para que nós possamos enxergar. Meu Deus, eu vejo isso. Crenças que impedem, que geram cegueiras. Quantas crenças negativas, erradas, que estão gerando cegueira para o nosso povo. Eu peço, Senhor, que a palavra venha entrar, como diz na tua palavra em Hebreus, mais afiada do que uma espada de 2 gumes, dividindo a alma do espírito. Meu Deus, as nossas vontades com as suas vontades, a nossa condução com o coração, meu Pai, doente, a um espírito fortalecido. Porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca, Senhor. E eu peço, meu Deus, que o Senhor, meu Pai, fortaleça o nosso espírito, que cada dia mais possamos crescer no Senhor, avançar, e que este trabalho, meu Deus, esta Casa Firme seja um divisor de águas na vida de muitos. Um dia, meu Deus, de definições, um dia de respostas, um dia de entrega. Um dia, meu Deus, que escamas estarão sendo tiradas, mordaças, tampões, o véu. Como diz na palavra de 2, meu Pai, que precisamos tirar o véu, Senhor. Meu Pai, os lós precisam sair. Não dá para deixar ló, Senhor. Não cabe mais ló na nossa vida. Meu Deus, não permita que nós venhamos estar até mesmo em cima da terra, mas não está vendo a terra. Meu Deus, tira essas situações da nossa vida. Por favor, que o Teu Espírito, Ele venha a estar conduzindo a cada um de nós, nos dando revelações de entendimento, conhecimento, poder nessa madrugada. Em nome do Senhor Jesus, amém, amém e amém. Graças a Deus. Está ligado a sua vitória? Pegou o Espírito? E o Espírito é esse? Mais que vencedor, claro que você é. Pode sentar por um momento.
Olha, a palavra de hoje mexeu comigo em uma frase que a bispa usou, né, no estudo, no culto, que você sempre será atraído não pelo que é bom, mas o que é familiar. Já parou para pensar que muitas pessoas passam uma vida sendo atraído por aquilo que é familiar, mas na cabeça dela é bom? Já parou para pensar o que é uma vida, vivendo um comportamento, agindo, reagindo, plantando muitas vezes no lugar errado, acreditando que está certo, mas está errado, acreditando que está dando tudo, mas não está? Nós tomamos decisões por aquilo que sabemos, por aquilo que conhecemos, por aquilo que é uma verdade em nossas vidas. A Bíblia diz em Provérbios 23, assim como o homem pensa, ele é. A sua vida, os seus resultados serão determinantes mediante ao que você pensa sobre Deus, sobre o que você acredita que Ele tem para você, aquilo que você estabeleceu como uma verdade na sua vida. Quando nós lemos aqui em Efésios 4, eu acredito que essa palavra nunca vai ficar velha. É uma palavra que a gente tem que ouvir de tempos em tempos, principalmente fazendo mudanças de traduções. Pode colocar para mim na mensagem? É por essa razão que insisto e tenho todo o apoio de Deus, em que jamais sigam a multidão, a massa ignorante que não tem nada na cabeça. Já parou para pensar que aqui Paulo está dizendo de um povo que tomam decisões, né, pelas suas vontades, sempre buscando por coisas e não por uma coisa só, sempre buscando por uma nova viagem, um novo carro, uma nova roupa. Sempre, se aparece uma doença, todo mundo vai para o lado. Se aparece uma inclinação para que uma nova moda, todo mundo segue essa moda. Mas eu posso trazer essa palavra para dentro da igreja também. Porque a igreja ainda tem lugares? Porque há lugares dentro da igreja, numa madrugada, num domingo, numa santa ceia. Muitos acreditam que é a mesma coisa, isso vem de uma crença, uma religião, algo que foi colocado lá dentro. Muitas vezes vem de falta de um encontro verdadeiro com Deus. Quando nós conhecemos a Deus de uma maneira profunda, sincera, honesta, você quer estar próximo de Deus. Você nem anda com relógio. Você nem traz celular para dentro da nave. Você simplesmente reservou, este é o meu momento com Deus. Essa é a minha audiência. Esse é o momento que eu vou apresentar as minhas firmes razões. Eu não vou brincar com a minha vida. Eu não vou acreditar que tem o dia de amanhã. O problema é que muitas pessoas ainda acreditam que amanhã dá para consertar. Nasceram em lares que a fé era mais um estado de espírito do que um estilo de vida. Eu venho, me sinto bem e passo minha semana do meu jeito. Eu faço o que eu quero, do jeito que eu quero. Vou na igreja quando eu quero. E você sabe que isso não é assim. Isso não é verdade. Não dá para ter uma vida abundante. Não dá para ter tudo de Deus se eu não dou tudo para Deus. Então muitos nasceram em lares que viram duas coisas. Uma bipolaridade espiritual. Mãe, um pai que vinham nos domingos, ou nos sábados, ou na semana na igreja, mas dentro de casa agiam de uma outra maneira. Dentro de casa, mentiam, falava que se alguém ligava, alguém cobrando, não estou, fala que eu não estou, sei que devo, mas pago quando eu quero. Vamos usar esse dinheiro aqui para fazer uma viagem ao invés de pagar o irmão.
vivendo algo que não era real, não era verdadeiro, não tinha base bíblica para viver. Por quê? Porque aprenderam também com os pais dos seus pais. Sucessivamente, crenças que vão sendo colocadas de geração em geração e não são quebradas. Continuam lidando com a fé, mais voltada ao parecer de Deus do que ser de Deus. Parecer que eu devo ser honesto, mas na verdade eu não sou honesto, porque o Senhor fala do tempo da graça, o Senhor está falando do coração. O Senhor quer saber as suas intenções e motivações. Então muitos aqui tomam comportamentos, tomam decisões, eu posso dizer várias vezes quando eu pego no corredor aqui, pessoas, bispo, me ajuda aqui na parte financeira, eu só pergunto, você diz minha oferta? Bispo, não. Ponto. São pessoas que estão na igreja. São pessoas que não vão embora antes de falar do dízimo e da oferta. E o que acontece quando a palavra é liberada e ela não entra como uma verdade, ela não entra como uma direção? Nós falamos muito disso. Olha, tem uma coisa que nós falamos ainda no final do ano passado sobre a ordem simples. As pessoas não acreditam que o que é simples funciona. Aquilo que realmente vai fazer diferença são as coisas pequenas. E eu não estou dizendo que diz minha oferta é pequena, não, muito pelo contrário. Mas tem gente que não acredita e vê como pequeno, por causa das suas crenças. Porque acredita que não vai fazer diferença. Acredita que Deus entende. Acredita que eu posso fazer isso com Deus, eu pego uma conta, eu pago outra. Não estou dizendo sobre dificuldades, tá? Não estou dizendo sobre, bispo, é porque eu não tinha, não. A questão é, nunca começa no final. Começa no momento que você tem um teste, no momento que ainda você está bem. Deus não é um Deus que não avisa. Então, nunca começou hoje um problema que está faltando comida, luz está sendo cortada. Isso vem de um tempo de colheitas, ou melhor, de plantios errados. É por essa razão que insisto, e tenho todo o apoio de Deus, em que jamais sigam a multidão, a massa ignorante que não tem nada na cabeça. Eles tanto se recusaram a se relacionar com Deus, que perderam contato não apenas com Ele, mas com a própria realidade. Não conseguem mais pensar direito, parecendo zumbis, são obcecados por sexo e viciados em todo tipo de perversão. Já parou para pensar que tem pessoas que parece que está viva, mas está morta dentro da igreja? Aqui, em Efésios, está dizendo aqui de um povo, né, trazendo para essa linguagem que muitos falam, né, essa coisa de filme de zumbi, de apocalipse, né, um povo que estão obcecados, cegos, uma pessoa que é viciada como por pornografia, por situações, né, que geram perversidades, viciados em todo tipo de perversão. São pessoas que não olham mais as pessoas, né, do sexo oposto ou do mesmo sexo, né, como algo comum, mas só vê como objetos, querem, e aquilo vem com aquela coisa, aquela cegueira, aquela coisa que vem para destruir a vida. Tá, uma coisa que destrói a vida é a pornografia. Olha, eu nunca vi alguém que não viveu assim situações difíceis, né? Demorar uma vida, demorar anos para conseguir sair disso. Isso é uma droga. Então você que acha que tem um controle, o diabo te enganou. Você não tem o controle. Você está achando que é só uma olhadinha, você está achando que é só um videozinho. Olha, recentemente eu falava com os bispos ainda, né? E às vezes a gente pega alguns, né, que vira e mexe está vindo confessar, né? Semanalmente está vindo confessar, né? Aí você fala para a pessoa, você acha que está adiantando?
A realidade é essa. Você acha que está adiantando confessar toda semana a mesma coisa? Tem gente que age assim. Toda semana comete, e não é mais a questão de ser um pecador, é um iníquo, praticante do pecado. Não, não há mais arrependimento, porque o arrependimento gera mudança. Isso se chama remorso. E muitas pessoas estão com remorso. Estão virando zumbis. Continuam confessando, e está achando que está resolvendo, não está adiantando nada, porque se você não corta e para e toma uma decisão, a sua vida não muda. Você precisa tomar uma decisão porque não acredita. A vida está arrebentada. Tudo está arrebentado. E continuam praticando a pornografia. Continuam viciados em coisas, não têm o controle. E querem se enganar dentro da igreja. Bispo, não está dizendo que não é para estar na igreja? Claro que é para estar. Mas você sabe que se a palavra não muda, o que muda? Quem consegue mudar alguém? O marido não muda a esposa não muda o marido. Se nós pegarmos sério, com firmeza, de 1 aos 7 anos, você consegue alinhar um filho. Né? Ele pode ter situações, mas assim, você precisa ter algo para dar. Se você não consegue vencer as suas próprias guerras, você acha que eles não vão ter que guerrear? Vai ter guerras que vão ser passadas. Agora, nós precisamos deixar a palavra entrar. Nós não podemos mais pegar a palavra de Deus somente como um livro, como qualquer outro. E muitos pegam assim. É somente um livro que fala de histórias, e tem uma parte de provérbios que fala de sabedoria, e fala de apocalipse, e chamam de livros fantasiosos. E ainda recentemente eu ouvi uma pessoa falar, né, que um parente chamando o livro, a Bíblia, e querendo desmerecer a Bíblia, falando que foi escrito por um homem. Não, mas como você vai acreditar? Um homem escreveu isso? Eu gostei da resposta, né, que essa pessoa diz. Melhor que fosse um macaco, né? Graças a Deus não foi um macaco, foi um homem. E tem gente que é assim mesmo. Quer desmerecer a Bíblia. Né? E não foi um só que escreveu, não. Foi muitos autores, em diversos lugares. E é para mostrar como é perfeito isso. É uma sintonia, uma coordenança. O Senhor coordenou tudo, foi tudo perfeito. Continua. Mas isso não é vida, gente. Vocês aprenderam, mas isso não é vida. Vocês aprenderam de Cristo, acho que aprenderam direito, que foram bem instruídos, na verdade, exatamente como a temos em Jesus. A desculpa da ignorância não vale mais. Tudo, e quero dizer tudo mesmo, e que está ligado àquele velho estilo de vida tem que ser abandonado. Eu falo com pessoas aqui que não chegaram. Pode ter alguma outra, mas são pessoas que estão há anos na igreja, estão há décadas na fé. E o Senhor está dizendo aqui algo muito claro. Não existe mais desculpas, não existe justificativas. Nós temos acesso a tudo. Nós temos no mundo, nós estamos na geração, no tempo do acesso. Você tem internet, você tem pastores, você tem carta, você pode ter 1 milhão de Bíblias. Você tem liberdade religiosa. Você pode dormir na igreja, né, de quarta para quinta, na casa firme. Você pode fazer o que você quiser, é o livre-arbítrio. E muitos, pelo excesso, começam a desprezar. E tudo que você despreza, você perde. Então, se você tem um nível de conhecimento, você está numa igreja como essa, que respeita tanto a palavra de Deus, que te direciona tanto para você ter uma Bíblia, que coloca cultos em cima de cultos, e a palavra e a mensagem são canais, são líderes a todo momento, Instagram, Facebook, YouTube, a Telegram, né? É cartas, é ligações, como eu falava ainda, né, no culto das 19h30, nós fazemos as ligações, né, as triagens para o trabalho do resgate de almas, né, e algumas pessoas não vindo na igreja, né, nós ligamos, você aceita uma visita? As pessoas falam, não aceito, não quero uma visita. Tem todo o direito.
Mas pensa comigo, se realmente essa pessoa visse de uma outra maneira, será que ela negaria mesmo uma visita? Será que se ela realmente achasse e tivesse a consciência que ela precisava de uma visita? As pessoas estão negando visitas, estão negando cultos, estão negando de tanta abundância. Não respeitam, por quê? Porque nunca pagaram preço. Nunca fizeram tudo que foi ordenado, direcionado. Nós sabemos que o atributo de Deus é justiça. Você acha mesmo, se você tivesse feito tudo, você estaria nessa situação? Sim ou não, pessoal? É óbvio que não. Esse Deus não é injusto. Ele vê tudo, Ele sabe de tudo, Ele sabe o final antes do início. E se nós estivéssemos cumprindo todas as ordens simples, detalhe no detalhe, nós estaríamos passando por essa situação, não faltou alguma coisa. E o Senhor nos mostra hoje que tem muitas coisas que estão roubando o nosso poder. Tem muitas coisas que estão roubando a nossa vida. Crenças erradas que estão gerando cegueira. Quantas pessoas não sabem por que estão em dívidas? Quantas pessoas não sabem por que estão no quarto, quinto, sexto, sétimo casamento? Quantas pessoas não sabem e não entendem por que toma tanto remédio, tanta situação acontece? E nós precisamos nos perguntar, fazer essa pergunta, esse questionamento, por que eu estou vivendo essa situação? Por que eu estou passando por isso? Muitas vezes, já dei exemplos aqui, pessoas que viram um excesso de gastos desnecessários dentro de casa, viveu numa casa que não valorizava o dinheiro, que tinha várias situações dentro de casa financeira, aprendeu um padrão financeiro errado e precisa reaprender, precisa desaprender novamente sobre a administração da sua vida. Outras viram que não era um problema a questão de agressão verbal, física, marido com esposa, e nasceram e tem até um vídeo mostrando isso, que tudo que o pai fazia, a criança fazia, inclusive batia, xingava e chutava a mãe. É um vídeo mesmo para impactar, mostrando que aquilo que o pai faz, aquilo que a mãe faz, vão repetindo histórias. Não é o que você fala, mas aquilo que eles veem. Então são padrões que são passados de filho adolescente, e vai crescendo. Eles estão vendo. A imagem, o exemplo está sendo passado. E nós não temos mais justificativas. Nós não podemos mais usar, eu falava recentemente ainda com uma pessoa, com uma liderança, e houve uma situação, eu perguntei, mas por que você agiu assim? Ah, mas eu não sabia. Eu falei, olha, você sabe que essa palavra para você não cabe. Você sabia? Não, mas eu não sabia, não tinha sido avisado. O ponto do interesse é o que conta. Se essa situação depende e vai mudar o destino da minha vida, o interesse é de quem? Então, mediante a consciência que você tem, a informação que você recebe, os direcionamentos, os treinamentos, as palavras, não cabe desculpa. E aqui a palavra está dizendo, a desculpa da ignorância não vale mais. Tudo, e quero dizer tudo mesmo, que está ligado àquele velho homem, àquele velho estilo de vida, tem que ser abandonado. É pura podridão, doideira total, saiam fora. Bispo, por que você está falando assim? Não, estou repetindo o que a Bíblia está dizendo. É pura doideira. A Bíblia está dizendo aqui, é doideira, saiam fora, o que você está fazendo? Até quando você vai usar essas justificativas da ignorância, que eu não sabia, eu não conseguia, eu não podia? A desculpa da ignorância pode passar. Agora é hora de ter um estilo de vida totalmente novo, zerado, uma vida planejada por Deus, renovada, a partir de dentro, uma vida que muda para melhor a conduta de vocês
e o que faz o caráter de Deus tornar-se realidade na sua vida. Olha, a conduta de vocês é o que faz o caráter de Deus tornar-se realidade em nossa vida. Olha, quando você entende que tudo que você vê, que tudo que você ouve, é uma informação que você está passando para o seu cérebro. Se nós tivéssemos total consciência e responsabilidade daquilo que eu vejo, daquilo que eu ouço, nós não estaríamos, ou melhor, e também daquilo que eu falo, né? Vejo, ouço e falo, nós não estaríamos em certas situações hoje. Eu vejo jovens, eu vejo adultos, né, homens, mulheres, muitas vezes em um loop, vivendo só no automático. Sai da igreja, chega em casa, bota numa série que não te agrega nada, coisas imorais, começa a passar a noite toda no celular. Fez até certo aqui, mas sai e colocou na cabeça que é o momento de você relaxar. Ao invés de ter a consciência que você está perdendo tudo que você conquistou aqui. Porque se você não lembra mais de nada, né, você só pode falar que você leu um livro quando você leu. Né? Se você não sabe nada deste livro, se você não lembra de um versículo, se você não lembra da palavra, é como se você não tivesse aqui. Algo tem que entrar. Então, se eu não tenho responsabilidade daquilo que entro, então muitas vezes coisas estão entrando e estão gerando pensamentos. Então, um pensamento, ele gera uma atitude. Uma atitude, ela gera um hábito. Um hábito, ela gera um caráter, o caráter molda e o caráter gera uma vida eterna. Então, tudo que você faz, você precisa parar. Opa, se tem coisas que entrou, eu preciso mudar o que eu estou pensando. Bispo, eu não consigo mais mudar, eu já estou pensando. Então, não tome atitudes. Bispo, eu já estou tomando, eu já pensei, eu estou fazendo. Então, você não faça isso se tornar um hábito na sua vida. Bispo, já virou um hábito, então não mude, não deixe entrar, não tira. Né? Você tem que parar. Nós não podemos deixar isso virar uma crença, uma verdade absoluta, através de repetições, através de uma programação negativa na nossa vida. Em Colossenses, coloca para mim Colossenses 3. Então, se vocês estão falando sério sobre a vida, sobre viver a nova vida da ressurreição com Cristo, ajam de acordo com ela. Se realmente vocês estão falando sério, se realmente vocês querem esta vida, este poder, Deus nos deu um poder, né? Se você ler a palavra, você vai ver que nós recebemos o poder da ressurreição. Então João 20 fala sobre isso, da ressurreição. Em Apocalipse 20, fala daqueles que vão ressuscitar, né? Os mortos, os que morreram, vão ser ressuscitados. E aqui a gente tem duas vertentes, duas pontas. A cruz, que foi através da ressurreição de Cristo que a nossa fé é baseada, que o nosso Deus está vivo, nos deu poder, nos deu graça, nos deu autoridade, nos deu vida. E aquilo que o Senhor, e aquilo que Colossenses está dizendo, que Paulo está dizendo, então se vocês estão falando sério sobre a viver a vida nova, a nova vida da ressurreição com Cristo, ajam de acordo com ela. Se você foi batizado, desceu as águas, o velho homem ficou naquele fundo. E é como um ato profético que você sai, e o velho homem fica, e você renasce, ressuscita o novo homem. E houve um ato, houve uma decisão que você tomou.
E ali foi uma representação pública da sua salvação. Você fez isso. Então aquilo aconteceu. Então se aquilo foi real para você, bispo, mas eu errei tanto depois. Você precisa acreditar no que aconteceu. Então eu sei, eu já falei com pessoas que se batizaram há 15 anos atrás, e de lá para cá perdeu assim, se jogou no mundo. Eu falo, olha, se você vê e o Espírito te confirma a necessidade de um renovo, batizar de novo, faça isso, mas com a consciência correta. Porque senão só vai ser uma água. Você está tomando um banho, você pode tomar um banho, né? Vai na sob chuveiro, que é mais limpo, porque aqui vai passar vários, então você sabe que não é tão limpo assim, olha que a gente limpa. Mas você tem que entender, olha, isso aqui é maravilhoso, perto do Jordão que a gente batizou, Jesus amado, e não foi nem um Jordão ali, foi uma vertente toda barrenta ali, né? Mas o importante foi o ato. Então, para você descer numa água que muitas vezes não está limpa, não desça. Porque se você não tiver consciência do batismo, é um ato de fé, é um ato profético, você está tomando uma decisão ali da sua vida, está matando o velho homem. E aqui está dizendo, ajam de acordo com ela. Se você entende isso, você precisa agir de acordo. Versículo 2. Busquem as coisas norteadas por Cristo, não fiquem se arrastando. Não fiquem se arrastando por aí cabisbaixos, absorvidos com o que está à frente de vocês. Quantos estão se arrastando? Não têm força, estão tomados por sentimento, acreditam em mentiras, a todo momento, dá um passo para frente e deixa 3 para trás, não consegue estabelecer no seu casamento, não consegue estabelecer a sua vida com Deus, não consegue estabelecer a sua vida financeira, não consegue se curar do seu emocional. A bispa falava ainda no domingo sobre os acumuladores de sentimento, aquele que é um acumulador, está vivendo por sentimento, acumulando sentimento. Nós temos que liberar. Nós temos que virar essa página. A Bíblia diz aqui, Romanos 12, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa palavra foi muito, nós falamos demais essa palavra. E se você não entender o que quer dizer o se amoldar, muitas vezes nós somos lapidados, nós somos, de alguma maneira, moldados ao mundo. E não é simplesmente algo forçado, é algo que é como uma lixa. Dia a dia pode acontecer isso no trabalho, na escola. Vai relativizando, vai aceitando coisas. Não é tão pesado assim mais. Eu lembro de uma pessoa que ela não fazia diferença, e ninguém sabia nem que ela era cristã. Ela chegava, continuavam falando, fazendo piadas, brincadeiras imorais, coisas que não cabem para o homem de Deus. Mas assim, quando falou, ele disse que ele era, não mudaram nada. Porque a pessoa, ela não é o que ela fala, é como ela se comporta. E se a gente está vendo que ali não é o meu lugar, por que eu estou lá? Nós não vamos, né? Se nós não estamos influenciando, nós estamos sendo influenciados. Você não pode se amoldar ao padrão deste mundo. O padrão da relatividade, você relativiza tudo. Relativiza casamento, relativiza a sua fé. Recentemente eu ouvia pessoas falando que não era necessário vir todos os dias na igreja, uma vez na igreja estava bom, uma vez no mês estava bom. Nós chegamos em Kissimmee, nós mudamos, nós não nos adaptamos e nos moldamos ao padrão de uma vez por semana. Não, nós temos culto todos os dias. E é uma das coisas que nos diferencia.
que nós chegamos lá para mudar a cultura e não nos adaptar à cultura. Quando você chega num trabalho, um trabalho novo, você muda a cultura. Recentemente eu falava isso com os Eliaquins ainda. Porque eu lembro de uma pessoa que eu, conversando com ela, falou, olha, eu vou aí na sua empresa, tal, né? Falou assim, não, bispo, pode vir, tal, tal, mas venha num horário, sabe, que eu quero ficar mais, né, eu e você, tal, não quero que as pessoas ficam vendo, tal. Falei, opa, eu já não vou. Você está querendo, você está com vergonha, alguma coisa assim? Não, bispo, é porque eu respeito a fé dos outros. Ele é o dono, tem umas 20 pessoas ali dentro. Ele é o dono. Eu falei, a pergunta é, você respeita a fé deles, mas eles respeitam a sua? Porque pelo jeito você nunca falou que era. Ah, realmente, eu não falava, ou seja, ele não era um bom exemplo. Isso é ótimo, quando nós temos um problema. Quando esse problema é revelado, porque agora eu posso moldar e ajudar essa pessoa. O problema é continuar fazendo uma casca, caras e bocas, e parecendo que é espiritual. Ou simplesmente não falando para ninguém, porque tem vergonha. E ali as pessoas fazem o que quer. Contrata sem padrão, sem princípios, sem valores. E somente pelo dinheiro. Eu falei assim, não, vamos acertar isso aqui. Eu chamei ele na minha sala, conversei com ele. E assim, nós respeitamos a fé, mas as pessoas precisam respeitar a nossa fé também. A nossa família tem que respeitar a nossa fé. Você não pode se adaptar só porque ninguém ora numa mesa, em 10, 15 pessoas numa mesa, e ninguém está orando no seu trabalho, você começa a orar, você se intimida? Não, você é o primeiro a orar. E mais, você chama todo mundo para orar. Dá as mãos aqui, vamos orar e vamos agradecer a Deus, porque todo mundo está vivo, a gente tem comida na mesa e tem muito a agradecer. Você tem que se levantar como autoridade, você não vai se adaptar ao ambiente. As pessoas não estão usando toda uma roupa mais despojadona, mais aberta, mostrando tudo. Você vai se adaptar? Óbvio que não. Todo mundo está contando piada, fazendo piadinha, você está em grupos imorais? Não, você não vai se adaptar. Você não vai se amoldar. A Bíblia diz aqui, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa e perfeita vontade de Deus. Havia um homem que ele nos ensina muito o que não é se amoldar a um padrão, é não se adaptar a um padrão. Coloca para mim Daniel 1, por favor. No terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, o rei da Babilônia veio a Jerusalém e o assitiou. E o Senhor entregou Jeoaquim, rei de Judá, nas suas mãos, e também alguns dos utensílios do templo. Ele levou os utensílios para o templo do seu Deus, na terra de Senear, e os colocou na casa do tesouro do seu Deus. Olha os padrões. Depois o rei ordenou a Aspenaz, chefe dos oficiais da sua corte, que trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza. Jovens sem defeitos, sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele deveria ensinar-lhe a língua e a literatura dos babilônios. Ele tinha um padrão, ele tinha um protocolo. Ele tinha uma visão, né? De sua mesa, de sua própria mesa, o rei designou-se uma porção diária de comida e de vinho. Eles receberiam um treinamento durante 3 anos e depois disso passariam a servir o rei. Olha que interessante. Quantos cristãos que deveriam ter um padrão alto, padrão de excelência, não aceitar qualquer coisa, não contratar qualquer um, ter um padrão alto.
aceitam qualquer coisa, contratam qualquer um, não treinam ninguém, não realizam um bom trabalho na sua empresa. Você vê, olha como o Nabuco enxergava, eu vou pegar os melhores. O mundo faz isso. A todo momento você vê. Existe um padrão alto para você entrar em empresas grandes. E nós estamos sabendo o Deus que servimos, vivendo num padrão baixo. Isso não cabe. Pode passar. Entre eles, esses estavam alguns que vieram de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. A Daniel deu o nome de Beltesazar, a Ananias, Sadraque, a Misael, Mesaque e a Azarias, Abednego. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei. Isso mostra o quê? Não, muitas vezes não é o vinho, mas de quem vem o vinho, né? Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei. Pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. Daniel tomou uma decisão. Eu não quero me misturar. Eu não quero me amoldar a este padrão. Vocês estão entendendo, pessoal? Amém? Eu estou num lugar que eu posso ser morto. Só sou eu e mais os meus 3 amigos aqui que são diferentes aqui. No caso, a Bíblia relata eles. Pode ter outros, mas aqui relata eles. Então eu estou sem nenhum tipo de condição para eu estabelecer ou pedir alguma coisa. Mas ele tomou uma decisão: eu não quero me amoldar. Eu não quero me misturar. Eu não vou aceitar isso. Ali havia um povo de convicção, que tinha uma identidade muito forte. Ninguém te dobra. Ninguém te convence. Ninguém te amedronta. Ninguém vai te obrigar a fazer alguma coisa. E aqui você via isso. Ele pediu permissão aos chefes dos oficiais, permissão para se abster deles. E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel. Repita comigo. E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. Isso foi depois ou antes dele decidir se abster? Dele decidir tomar e colocar ali um limite. Ele não se misturar. Nós tomamos uma decisão e Deus dá o favor. Nós tomamos uma decisão difícil, de coragem. Mas isso é uma decisão de fé, de não me misturar. Eu não vou me amoldar. E aqui, Deus deu a bondade, Deus quebrantou o coração, Deus deu a simpatia. 10. Apesar disso, ele disse a Daniel: tenho medo do rei, o meu senhor, que determinou a comida e a bebida de vocês. E se ele os achar menos saudáveis que os outros jovens da mesma idade, o rei poderia pedir a minha cabeça por causa de vocês. Olha a responsabilidade. Daniel disse então ao homem que o chefe dos oficiais tinha encarregado de cuidar dele, de Ananias, Misael e Azarias: peço-lhe que faça uma experiência com os seus servos durante 10 dias. Não nos dê nada além de vegetais para comer e água para beber. Depois compare a nossa aparência com as dos jovens que comem a comida do rei e trate os seus servos de acordo com o que você concluir. Ele concordou e fez a experiência com eles durante 10 dias. Passados 10 dias, eles pareciam mais saudáveis, mais fortes do que todos os jovens que comiam a comida da mesa do rei.
não eram alguns. Não era o mais magrinho ou o mais, né, o que falta vitamina D ali. A Bíblia está dizendo mais do que todos os jovens que comiam da comida do rei. Jovens que muitos vieram com ele, mas se amoldaram, se adaptaram ao ambiente. Mas quando você mantém a sua fé, você está convicto daquilo que você sabe. Você não vai se adaptar. Você toma uma decisão que ninguém vai mudar você. Você está baseado na palavra, você está baseado na verdade. Você está baseado numa convicção de fé. Você está baseado no poder da ressurreição de Cristo. Você não pode se adaptar. Você não pode se amoldar. Isso é algo inegociável. Você não negocia a sua vida. Você não negocia a sua fé. Você não justifica. Você não vai se adaptar a amigos, familiares, para verem eles aplaudir vocês. Não. Eles terão que aplaudir, eles terão que se adaptar, eles terão que subir o nível deles, eu não vou descer. Daniel, ele estava com a responsabilidade, ele estava assumindo uma responsabilidade não somente para ele, mas com os amigos, também com aquele, né, que favoreceu ali, que foi falar com o rei, que fez o teste. Mas a atitude dele de não se amoldar, uma convicção gerou isso. Ele era mais saudável que todos. Passados os 10 dias, ele parecia mais saudável, mais forte do que todos os jovens que comiam a comida do rei. Comia a comida do rei. Assim, carregado, tirou a comida especial e o vinho que haviam sido designados em lugar disso lhes dava vegetais. A esses 4 jovens, Deus deu a sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. E Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visão, todo tipo de sonhos. Ao final do tempo estabelecido pelo rei para que os jovens fossem trazidos à sua presença, o chefe dos oficiais os apresentou a Nabucodonosor. O rei conversou com eles e não encontrou ninguém comparável a Daniel, Ananias, Misael e Azarias, de modo que eles passaram a servir o rei. O objetivo deles, o objetivo do rei de Aspenaz foi trazer as jovens para servir o rei. Mas havia um protocolo, havia treinamentos, havia comida. Eles não fizeram nada disso. Eles tomaram uma decisão e garantiram, deram a vida deles, porque se houvesse um resultado negativo, eles perdiam a vida. Eles deram a vida deles por uma verdade. Eles acreditaram que ali era possível ter um resultado muito melhor somente com Deus. Eles não procuraram treinamento, eles não procuravam comida, um alimento diferente. Isso, quando eu falo alimento, leve isso para o modo de forma espiritual. Eles não ficaram procurando uns meios, alguma novidade, um pulo do gato na palavra. Eles vieram somente com o que sempre funcionou. Se você ficar com aquilo que sempre funcionou, vai dar certo. Aquilo que sempre funcionou, aquilo que funcionou lá onde você estava e vai funcionar aqui. Funcionava na paz, funcionava na guerra. Você não se adapta, você não se mistura, você não come, você se torna e você fica convicto como a mesma pessoa de sempre. Mas fazendo com mais força, tendo esse continuismo. Aqui você viu. Eles passaram a servir o rei sem a necessidade de nada daquilo que precisava para servir o rei.
O rei lhes fez perguntas sobre todos os assuntos que exigiam sabedoria e conhecimento, e descobriu que eram 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores, do que todos os magos e encantadores de todo o seu reino. Não era somente a aparência, era a inteligência, era a sabedoria, era o conhecimento, era o entendimento do que todos que estavam lá, do que todos que já comiam, do que todos que já viviam. Eles eram diferenciados. Por quê? Porque comiam, porque tinha algum tipo de ingrediente diferente nos vegetais ou na água. Não tinha nada. Sempre foi Deus. E é isso que eu quero dizer para você. Sempre é Deus. Você não precisa de nada disso que o mundo está dizendo que você precisa. Você não precisa de nenhuma novidade que o mundo está dizendo que você precisa. Você não precisa absolutamente ninguém. Você precisa de Deus. Você precisa acreditar em Deus. Você precisa estar convicto em Deus. Porque ao final daquela decisão corajosa, eles eram 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores do reino. Do que todo mundo, porque Nabucodonosor trazia os melhores. Então, todo mundo, ninguém era como Daniel. Quem mandava era Nabuco. Mas Nabuco precisava de Daniel. Porque ninguém revelava como Daniel. Ninguém tinha a sabedoria de Daniel. Ninguém tinha o conhecimento de Daniel. Daniel era diferenciado. Daniel sempre foi diferenciado. Porque Daniel ficou com aquilo que ele já sabia. Aquilo que ele confiava, aquilo que ele conhecia. Aquilo que era real, aquilo que era verdadeiro, aquilo que era grande. Aquilo que funcionava. Se coloque de pé, por gentileza. Eu tenho certeza que Deus está dizendo e está falando para você. Crenças, sentimentos, pensamentos, comportamentos que não cabem mais. E muito pelo contrário, está roubando a sua autoridade. Tem muitas pessoas que acreditam em mentiras aqui. Acreditam que precisam de coisas que você não precisa. Lembra que eu falei no início da reunião? Que as nossas crenças, os nossos ensinamentos está voltado para aquilo que nós conhecemos, como é familiar para nós, e não aquilo que é bom. E Deus ele está mostrando que para nós nos transformarmos nesse odre novo, capaz de suportar esta glória, esta unção, este poder, esta alegria que vem do Senhor, nós precisamos ajustar algumas coisas. Eu sei que Deus está falando com você. E Ele espera de você uma decisão hoje. O momento é de você reprogramar, mudar comportamentos, decisões que estão sendo dadas, tomadas, e não está gerando vida. Muito pelo contrário. Talvez a cada vez que você toma essa decisão, você tem essa reação, você está atrasando a sua vida. Deus quer consertar algumas coisas que estão desajustadas aqui. E eu quero que você fale com Deus e tome uma decisão de não mais levar essas coisas com você. Coisas que não funcionam mais. Talvez Deus está falando há anos, comportamentos que você trouxe da sua infância, que foi ensinado pelo seu pai, pela sua mãe. Talvez uma forma de lidar no seu casamento. Talvez uma forma de você lidar nas suas finanças, na sua saúde, eu não sei.
Mas Deus está falando que para você, para o lugar que você quer ir, e aonde Deus quer te levar, não dá. Não entra, não cabe. Não dá para ficar as duas coisas, alguma coisa tem que sair. Eu ainda separei essa palavra aqui, eu acabei não passando, né, esse versículo. Eu acho fantástico esse versículo. Primeiro Coríntios 13:10. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Se você permitir o que é perfeito entrar, o imperfeito vai sair. Se você permitir o que é perfeito entrar, quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Tem muitas coisas que são imperfeitas na nossa vida. E Deus está querendo que desapareça. Ele quer que você deixe o que é perfeito, o que é puro, o que é honesto, o que é sincero entrar em você. E Deus é perfeito. A Bíblia diz em Mateus 5,48, portanto sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Portanto sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Então eu te mostro o que é perfeito, te mostro mais o que é perfeito. A lei do Senhor, em Salmos 19:7, a lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. A lei do Senhor é perfeita. O Senhor fala que Ele quer que você experimente e comprove a boa, agradável e perfeita. Coisas perfeitas. O Senhor quer deixar você apto para viver o que é perfeito. O que é perfeito, o perfeito precisa entrar para o imperfeito sair. A lei do Senhor é perfeita. Em Salmos 18:30 diz, esse é o Deus cujo caminho é perfeito. A palavra do Senhor é comprovadamente genuína, Ele é um escudo para todos que nele se refugiam. Este é o Deus cujo caminho é perfeito. Este é o Deus que diz, a lei do Senhor é perfeita. O Deus que diz, sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Quando vier, porém, o imperfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Deus está falando de coisas perfeitas, Ele quer deixar as coisas alinhadas na sua vida. Eu tenho certeza disso. Às vezes o que é perfeito para você é imperfeito para Deus. E Deus está mostrando para você que você tem que se alinhar à palavra de Deus. Você tem que se ajustar à palavra de Deus, porque ela é perfeita. Não há nada mais perfeito que a palavra, do que Deus, do que aquilo que Ele está falando para você. Você precisa mudar. Daniel ficou com aquilo que ele acreditava, que para ele foi perfeito para ele chegar a servir ao rei. Às vezes o meu perfeito não é o seu perfeito, mas o perfeito de Deus é o perfeito para todos nós. Você precisa se alinhar ao perfeito de Deus. Eu quero que você fale com Deus nesse momento, feche os seus olhos. E apresente ao Senhor aquilo que Ele está dizendo ao seu coração. Apresente ao Senhor, não permita. E você vai sair dessa madrugada da mesma forma que você entrou. Assuma o seu poder. Pegue aquilo que é seu. Deus te deu coisas grandes. E eu tenho certeza que você vai viver. Se você dar a Deus, você vai viver. Deus quer mudar a sua vida. Deus quer mudar a sua história. Deus quer te curar. Deus quer te libertar. Deus quer te levantar. Deus quer te fortalecer. Deus quer te encher do Espírito. Espírito renovado. Eu creio nisso. Fala com Deus. Apresente a Ele. Tu és o pão
O que Deus está dizendo no seu coração, se alinhe com Deus hoje. Esse é o momento de fazer questionamentos. Muitas vezes nós estamos vivendo uma vida que para nós, eu estou dando tudo. E Deus está dizendo, você não está dando tudo. Você está dando aquilo que você quer dar. Por causa disso aqui. Muitos querem uma bênção, está dando tudo pela bênção e não pelo abençoador. Deus, Ele quer que você dê tudo para o abençoador e não com a bênção. Nós precisamos dar e voltar a nossa vida, as nossas intenções e motivações a Deus. Deus te ama e Ele quer mudar a sua história. Ele quer mudar a sua vida. Ele quer mudar o seu destino. Você pode não ter como ter escolhido a maneira que você nasceu, a família, a forma que você veio para Cristo, mas você pode mudar o seu destino, você pode mudar o seu final. Nós podemos mudar o nosso final. Nós podemos mudar o nosso destino. Meu Deus, eu apresento ao Senhor, meu Pai, o nosso povo. Meu Deus, eu sei aqui, Senhor, que tem um povo comprometido. Um povo, meu Pai, que está aqui nesta madrugada, porque vai sair daqui com respostas e definições. Um povo que sai daqui, meu Deus, com a certeza que está plantando no lugar certo, fazendo aquilo que é certo, meu Deus, não está, Senhor, se amoldando a padrões preguiçosos, relativos, mas querem tudo de Ti, Senhor. Meu Deus, abra as mentes, mostra, Senhor, as crenças negativas, meu Pai, pensamentos, meu Deus, de derrota, comportamentos, vícios, atitudes, meu Pai, de autossabotagem, doentes, que estão roubando o nosso povo. Nós oramos, meu Deus, e pedimos respostas. Responda o nosso povo, responda a igreja, responda o Ministério Mudança de Vida. Meu Deus, ajuda, Senhor, a cada um de nós a enxergar aquilo que é importante, aquilo que vai gerar vida, meu Deus. Meu Deus, eu abençoo, meu Pai, a cada um. Eu consagro, meu Pai, a cada propósito. Eu consagro a cada pedido. Eu consagro a cada documento, a cada carteira de trabalho, passaporte, diagnóstico médico, a cada foto, a cada imagem, a cada, meu Pai, contrato, processo judicial, processo criminal, civil, trabalhista. Meu Deus, eu oro, Senhor, para que o Senhor venha restaurar. Restaura o nosso povo, restaura a igreja, restaura o Ministério Mudança de Vida, Senhor. Meu Deus, nós oramos e declaramos, meu Deus, que essa situação que estava inflexível, Senhor, que essa situação que estava doente, que essa situação que estava cega, torta, essa situação, meu Pai, que não andava, essa situação, meu Pai, que estava, meu Deus, roubando a nossa alegria, roubando a nossa paz, roubando o nosso sono, roubando até o nosso apetite, roubando, meu Pai, os momentos com a nossa família, roubando o nosso ano, roubando o nosso mês. Meu Deus, nós pedimos, Senhor, meu Pai, que essa situação, meu Pai, o Senhor venha resolver. Meu Pai, que se há, Senhor, meu Deus, ataques, meu Deus, ataque contra o nosso povo, ataque contra a igreja, ataque contra o Ministério Mudança de Vida. Meu Deus, nós ordenamos, meu Deus,
que se há, Senhor, meu Deus, o demônio, o espírito imundo que se levantou contra nós, contra a igreja, contra o Ministério Mudança de Vida, que vem atacando as mentes, atacando o coração, atacando a família, atacando o casamento, atacando o filho, atacando a saúde, eu quero ordenar agora que todo demônio, meu Pai, que está enfraquecendo a igreja, está enfraquecendo o nosso povo, roubando a paz, roubando a alegria, roubando o foco, roubando o ânimo, roubando, meu Pai, o mês, roubando os casamentos. Eu quero ordenar agora, você que entrou por palavras, sentimentos, pensamentos, você que entrou através de maldições hereditárias, maldições que foram lançadas, liberadas, de pai para filho, de pai para filha, de mãe para filho, de mãe para filho e filha. Eu quero ordenar agora, você que vem destruindo geração em geração, vem roubando a paz, roubando a alegria, você que está colocando esse comportamento, essa oscilação, essa instabilidade, eu quero ordenar agora, maldito, aonde você estiver alojado, aonde você estiver escondido, aonde você estiver adoentando, você estiver roubando a vida desta pessoa, eu quero ordenar agora toda obra de macumbaria, feitiçaria, bruxaria, toda reza de feiticeiro, orações contrárias contra a igreja, contra o Ministério Mudança de Vida, contra o nosso povo, as nossas crianças, os nossos negócios, o Ministério Mudança de Vida. Eu quero ordenar agora, aonde você estiver alojado, você que está na casa dessa pessoa, você que está no casamento dela, você que está nos cômodos, você que entrou por presentes, você que entrou por trabalhos, você que está no trabalho dela, você que entrou por objetos, eu quero ordenar agora, aonde você estiver alojado, aonde você estiver escondido, aonde você estiver infiltrado, aonde você estiver enraizado, em o nome do Senhor Jesus, pega tudo que é teu e saia, saia e saia, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, eu peço, Senhor, meu Pai, visita o nosso consciente, o nosso subconsciente. Meu Deus, eu sei, meu Pai, que 80% a 90% do nosso cérebro está no subconsciente. Coisas, meu Deus, que nós nem sabemos porque agimos, nós nem sabemos porque nós reagimos, nós nos comportamos dessa maneira. Mas o Senhor é um Deus que revela, que gera consciência, que dá capacidade para mudar, Senhor. E eu peço, meu Deus, que esse comportamento tóxico, meu Deus, negativo, que vem destruindo as vidas, os casamentos, as famílias, meu Deus, esse relacionamento que está mais para uma religião que essa pessoa está vivendo, meu Deus, muda hoje esse comportamento, Senhor. Eu sei que muitos aqui estão sofrendo, porque está pedindo para o Senhor, me revela, me mostra. E muitas vezes o Senhor já mostrou e já revelou, mas a pessoa não consegue ver. E o pior cego é aquele, meu Pai, que não quer ver. Tem pessoas que não querem ver, Senhor. Meu Deus, mas ela está lutando de um lado e de outro, meu Deus, está deixando tudo passar. Meu Deus, restaura essa vida, restaura essa mente. Não permita que essa pessoa perca esse ano, Senhor. Meu Pai, esse ano, meu Deus, do vinho novo, meu Pai, não permita que essa pessoa perca esse ano. Meu Deus, um ano de tantas vitórias, de tantas conquistas, de tantas portas sendo abertas. Um ano, meu Pai, de aceleramento de processos, de mudança de estação, meu Deus. Não permita, Senhor, que ela perca este ano, este mês, esse dia, esta quarta-feira, esta casa firme, esta quinta-feira, meu Deus. Não permita, por favor. Restaura, meu Pai. Restaura os casamentos. Restaura a família. Muda, meu Deus, a linguagem.
muda a maneira de ouvir, de falar, de entender. Meu Deus, quantos estão falando A e o outro entende B, Senhor? Quantos falam C e o outro entende D? Não se comunicam, não tem conversa, vira um pé de guerra, vive em contenda dentro de casa. Meu Deus, tira a contenda dentro das casas. Porque a gente sabe, meu Deus, não existe reino, casa, não existe cidade que resiste, meu Deus, à divisão. Por favor, Senhor, restaura-nos, meu Deus. Meu Pai, essa palavra vem, Senhor, para acabar de restaurar os odres, Senhor. O Senhor quer abençoar. Essa palavra não viria, Senhor. O Senhor falou, meu Pai, na segunda sobre Ló, para tirar os véus. Meu Deus, tem coisas, meu Pai, que tem que ser tiradas, senão a gente não vê a terra. A terra, meu Deus, a terra está aí. Meu Deus, o povo de Ageu não parava de plantar, Senhor. Estavam plantando, mas não tinha mais resultado. É como um saco furado. Porque o templo tinha sido abandonado. Meu Deus, que os templos, meu Deus, o foco que seja o templo a partir de hoje. Meu Deus, restaure os templos, os corações. Limpe as casas, como, meu Pai, foi a palavra de hoje. Se foi algo perdido, meu Deus, Senhor, que a luz, o candelabro venha a ser aceso, a casa venha a ser limpa, Senhor, e que não venha perder, meu Pai, nenhum dracma, nenhuma ovelha. Meu Pai, nada será perdido. O filho pródigo vai voltar, Senhor. Nada será perdido. Meu Pai, que este comportamento de aceitação de perdas, meu Deus, venha ser tirado da mente dela. Meu Pai, quantos têm essa crença de merecimento e acredita que não merece? Fica se sabotando. Quantos acreditam, meu Pai, que por muito tempo acreditou por ouvir que o dinheiro era sujo, vai lavar a mão, meu Deus, gastam muito mais e não sabem porque o dinheiro não fica nas mãos, meu Deus. Ficam toda hora, meu Pai, se livrando do dinheiro, sabotam o seu casamento, sabotam os seus filhos, sabotam a sua saúde, sabotam, meu Deus, a sua fé. Meu Deus, o único, Senhor, que está lutando, meu Pai, é o Senhor. Meu Deus, quantos aqui, Senhor, ninguém mais quer lutar por ele, porque, meu Deus, ninguém mais aguenta. Mas o Senhor ainda está lutando aqui. O Senhor não desistiu dessa pessoa. E que ela possa, meu Pai, tomar uma decisão de não desistir dela mesma. Porque o Senhor fala, meu Deus, ama teu próximo como a ti mesmo. Nós temos que nos amar, Senhor. Se nós não nos amamos, meu Pai, nós não amamos ninguém. E que essa pessoa ela possa se perdoar. Às vezes o problema hoje é que você não se perdoou, perdoe. Tira essa culpa. Olha, uma das coisas que essa palavra, ela falou, e eu acabei não falando pela extensão dessa palavra, é que tem uma diferença entre responsabilidade e culpa. Você não pode se sentir culpado pelo aquilo que aconteceu, mas você é totalmente responsável por mudar aquilo que aconteceu a partir de agora. Você tem o poder de mudar aquilo que você viveu. Você não mudou o seu início, mas você pode mudar o seu final. Você pode mudar o seu final. Essa palavra vem para você mudar o seu final. Deus quer mudar a sua história. Deus quer mudar a sua vida. Se perdoe. Perdoe quem te magoou. Libera isso. Porque isso está impedindo o seu odre ser renovado, ser hidratado e ser escovado. Eu te garanto isso. Deus quer derramar esse vinho sobre você. Mas se você não se perdoar, se você não virar essa página, nada vai acontecer. Só será mais um ano. Mas se você tomar essa decisão que vai doer na sua carne e parar com essa mentalidade de vingança, esperar alguma coisa que você vai fazer e que essa pessoa, esquece essa pessoa. Ninguém sairá dessa terra sem pagar por tudo que plantou. Isso eu te garanto. Deus é justiça.
Ele não tem, Ele é a justiça. Meu Deus, que Teu Espírito, Senhor, venha visitar a cada coração. E que cada um, meu Pai, venha ser cheio do Teu Espírito. Cheio, meu Pai, cheio. Renovado, restaurado. Seja renovado, restaurado neste momento. Receba a paz que vem de Cristo Jesus. Receba a paz de Cristo na sua vida. Eu abençoo a sua vida. Eu declaro paz, eu declaro restauração. Eu declaro que a partir de hoje, muitas coisas na sua vida começam a mudar a partir de hoje. Eu declaro respostas e definições. Eu declaro um novo tempo a partir de hoje. Uma quinta-feira, uma casa firme, sendo um divisor de águas na sua vida, em o nome do Senhor Jesus. O sangue de Jesus tem poder sobre você. O sangue de Jesus tem poder sobre os seus olhos, ouvido, boca, coração. O sangue de Jesus tem poder sobre a sua família, sobre o seu casamento, sobre as suas finanças. O sangue de Jesus tem poder sobre as suas mãos, sobre os seus pés. O sangue de Jesus tem poder sobre o seu propósito, sobre o seu presente e o seu futuro. O sangue de Jesus tem poder sobre a sua vida, em o nome do Senhor Jesus. Meu Deus, nós abençoamos a cada propósito, nós abençoamos a cada pedido, nós abençoamos a cada pasta, a cada caderno, a cada foto, a cada painel extraordinário, a cada livro que representa um trabalho. Nós abençoamos, meu Deus, a cada um que está pela transmissão, acompanhando esse trabalho, Senhor. Meu Pai, desde dos cultos que aconteceram, meu Pai, no início desta quarta-feira, até aqueles que estarão realizados, meu Deus, até às 7 da manhã. Meu Deus, eu consagro e abençoo a cada um. E eu peço, meu Deus, abençoa aqui a nossa igreja, abençoa todos os nossos templos, a cada ponto de luz, a igreja física e virtual, meu Deus. Os nossos membros, meu Deus, que estão do outro lado do mundo, Senhor, acompanhando, e muitos semeando na igreja. Meu Pai, do outro lado do mundo, Senhor, sem a mínima possibilidade de estar aqui, mas estão como grandes semeadores do reino. Estão se doando, estão se tornando grandes colunas, pilares, girés, meu Pai, eliaquins do reino. Eu agradeço ao Senhor, meu Deus. E eu peço, meu Pai, que cada um, Senhor, que investe no Teu reino, que o Senhor venha entregar 100 vezes, meu Pai, 100 por 1. Meu Deus, porque eu sei que quanto mais o Senhor abençoa, mais essa pessoa vai abençoar. Isso é um ciclo, meu Deus. Ninguém vai continuar, meu Pai, com a mesma medida, meu Pai, recebendo uma medida maior. E que cada um, meu Pai, possa receber 10, 20, 30, 50 vezes mais, meu Deus, para derramar 50 vezes mais também. Eu abençoo a vida de cada um, eu abençoo essa madrugada, agradeço, meu Deus, por estar aqui. Que o Senhor continue falando e conduzindo a cada um de nós, em nome do Senhor Jesus. Nós te amamos e te agradecemos demais, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus, graças a Deus. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje, intencionalmente, para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida.
e Ele te ama.